Olá, amigos leitores das colunas na cadeira do barbeiro. Estamos chegando com o nosso quarto vídeo com esse quadro Elegantemente Portuguesa. Como aprender a nos expressar melhor, a falar melhor e escrever melhor, para nos fazer entender de maneira mais apropriada, para que outros também possam nos compreender de maneira mais adequada nas diferentes situações do nosso cotidiano, desde as mais simples aquelas mais formais, mais importantes, até mesmo no trabalho, no uso de uma redação, num concurso público, numa prova de Enem, do vestibular, o que for, certo? Vamos lá então com os 4 tipos de porquês e ao final falar um pouquinho sobre cacofonia e catacrese, como elas podem também ser um problema. Começando com os 4 tipos de porquês, que parece tão difícil, não é verdade? Mas o primeiro porquê que vamos falar é o porquê separado e sem acento. Esse porquê separado e sem ser acentuado, ele ocorre em frases interrogativas, quando esse porquê aparece ao longo da frase ou da oração, mas não no final dela. E ele pode ser também substituído como expressões para que, pelo qual, pelos quais, certo? Então é esse tipo de porquê, o porquê separado e sem acento. Exemplos: por que não vieram ontem à nossa festa? Vejam só, por que não vieram ontem à nossa festa? O porquê aparece aqui no começo da oração, tá certo? Na outra frase, na outra oração, ele aparece no meio da oração. Ele não explicou por que motivo abandonou o jogo. Ele não explicou por que motivo abandonou o jogo. Notem que o porquê motivo poderia o motivo não aparecer. Ele não explicou por que abandonou o jogo. Também seria separado e sem um acento. Equivale a por que motivo, para que, pelo que, pelos quais, em frases interrogativas. Agora o porquê separado e com acento. Como é que ele acontece? Ele acontece ou no final de uma oração interrogativa, ou logo quando é precedido de uma pausa, de uma vírgula, por exemplo. E também equivale por que motivo. Notem, por favor, esses exemplos nessas orações. Ele deixou o emprego sem dizer o porquê. Notem que é uma interrogação sem o ponto de interrogação no final. Ele deixou o emprego sem dizer por que motivo, mas o porquê aparece ao final da oração, porquê separado com o acento. E na outra oração, ele saiu porque ninguém autorizou. Notem que aqui há um ponto de interrogação e há aqui uma pausa, há uma vírgula. Ele saiu porque ninguém autorizou, certo? Então, porquê separado, frases interrogativas, aparece como sinal de porquê motivo, ou ao final da oração, ou quando é precedido de uma pausa, como uma vírgula. O porquê junto. Esse porquê junto vale a pois, por quanto, por esse motivo. Então, exemplos de orações com o porquê. Ela não trabalha porque é preguiçosa. Ela não trabalha por qual motivo? Por que motivo? Ela não trabalha pois é preguiçosa. Então, esse porquê fica junto e sem acento. Na outra oração, vamos embora, porque já é tarde. Vamos embora, pois já é tarde. Porque já é tarde, por quanto já é tarde, certo? Então, há várias situações do porquê. Não tem saído de casa. Por quê? Porque no final seria um porquê separado e com acento. Não tenho saído de casa porque uma orientação, porque junto e sem acento, das autoridades de saúde de se cuidar neste momento de quarentena. E, por fim, o porquê junto e com acento. Esse é um substantivo, e uma dica. Das nossas 10 classes gramaticais, uma delas é o substantivo, e reconhecemos um substantivo sempre que ele é precedido por um artigo. Havendo esse artigo, ou quando podemos colocar, por exemplo, a caneca, o copo, até coisas que não existem. Falou lá em lobisomem, por exemplo, o lobisomem, o homem, a mulher, a caneca, a cadeira. Se houver ou couber um artigo antes, é porque é um substantivo. E sendo substantivo, ele pode ser variável. Então, pode haver os porquês. Pode ser no plural.
Mas alguns exemplos aqui para nós. Essa oração. A torcida não entendeu o porquê da derrota do time. A torcida não entendeu o motivo, a razão. Então, o porquê, o artigo, né? O porquê o time perdeu o jogo, foi derrotado. A segunda oração, não sei o porquê da sua atitude, não sei o motivo, a razão da sua atitude. Notem novamente a presença do artigo ou da possibilidade de um artigo marcando este porquê junto e com acento, ok? Lembrando que essas palavras pelo qual, pelos quais, para que, por que motivo, por que razão, nem sempre estão presentes, mas podem ser subentendidas na frase, marcando os 4 tipos de porquês. Brevemente, cacofonia e catacrese. A cacofonia, ela é uma linguagem que nós usamos comumente, mas não nos damos conta de que ela pode gerar um certo desconforto e ficar quase chula. Por exemplo, trabalhamos numa empresa e falamos que ali as pessoas concorrem muito a vagas. Aqui nessa empresa se disputa muito por uma vaga. Olha que palavra fica mal colocada, né? Mas a palavra disputa existe, mas dependendo do contexto ela pode gerar certa ambiguidade. Então aqui se disputa a boca dela, fé demais e assim por diante. Há um antigo filme do Mazzaropi, onde ele dizia para um menino, o vizinho dele, Joãozinho, avisa lá o teu pai que a porca da tua mãe deu cria. Interessante, com certeza haveria e há outras maneiras de falar, de dizer essa mesma oração, sem dizer a porca da tua mãe deu cria. Quanto à catacrese é um empréstimo linguístico. São palavras que nós usamos empréstimos linguísticos inadequados. Por exemplo, eu tenho aqui uma xícara, alguns dizem alça da xícara, outros dizem asa da xícara. É muito comum dizer, quebrou a asinha da xícara. Mas quem tem asa não é a xícara, são aves, na verdade, como fala no bico do bule, nos pés da mesa, nos pés da cadeira, nos pés da cama, não tem pés, mas são empréstimos linguísticos porque não temos uma palavra para compor aquela palavra. Então, nós tomamos emprestada uma outra. E aqui entra um perigo, quando nós pais que devemos instruir filhos na questão da pedofilia, nos cuidados, tomar cuidado no uso de expressões que usamos desde cedo para eles. É muito comum o pai falar para o filho, por exemplo, menino, ninguém pode olhar, mexer no teu pintinho. Enfim, vejam essas palavras, pinto, pintinho, pomba, como elas podem ser mal interpretadas e quando chegamos lá na escola, até no ensino médio, e falamos essas palavras, as pessoas ficam meio assustadas e acham graça porque elas acabam ligando, porque desde a sua infância foi falado nelas como algo ligado aos órgãos sexuais. Imagina alguém que tem um pintinho em casa e uma colega de trabalho chega, como é que está o teu pintinho? Está crescendo? E o teu pinto, como é que está? A palavra pomba também. São palavras naturais de aves, mas foram mal empregadas, ligadas aos órgãos sexuais. Então, por que não usar os termos certos, como pênis, vagina e assim por diante? Então, tomar esse cuidado para evitar futuros constrangimentos. Nos próximos vídeos, parônimos, palavras que falamos da mesma maneira, têm a mesma pronúncia, mas significados completamente diferentes. Vamos também entender a diferença entre frase e oração, o que é uma oração, como construir um parágrafo, o que é um tópico frasal, desenvolvimento e conclusão, para depois de aprendermos bem o que é uma oração e um parágrafo, construirmos um texto que vai nos ajudar sempre, em todas as ocasiões da nossa vida. Lembrem de conferir as colunas lá no portal carosouvintes.org.br, as colunas na cadeira do barbeiro, e daqui mais alguns dias um novo vídeo, o 5º vídeo com este tema elegantemente portuguesa. Grato pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.